Olá, aqui é o Ayrton Júnior e nessa dica eu vou te mostrar 2 tipos de microfones para você investir no seu podcast. Vamos lá? Basicamente, em um podcast nós podemos encontrar 2 tipos de microfones que são mais comuns das pessoas usarem. Um, que é esse da esquerda, é um condensador e o outro é um microfone dinâmico. Na esquerda, eu tenho o microfone Rode NT1A, que eu tenho esse microfone em casa, e na direita eu tenho o Shure SM57, que inclusive é esse microfone que você está ouvindo durante a aula. Bom, o microfone condensador, ele é um microfone mais sensível, ele capta mais detalhes. Ele é bastante utilizado, por exemplo, na indústria musical, porque nós queremos aquele detalhe do instrumento, do piano, de um violino, de um violão, de uma voz. Então, esses detalhes, quando a gente escuta uma música, eles são bem importantes, porque trazem mais brilho, mais profundidade para o som. Mas no podcast, nem sempre isso é essencial, já que se trata de voz, por exemplo. Você está me ouvindo com um microfone dinâmico, que é esse microfone da direita, e eu aposto que isso soa muito bem para você. Não faria tanta diferença se eu estivesse usando, por exemplo, esse Rode NT1A, porque eu estaria passando a informação da mesma forma. Porém, se você achar que é necessário investir em um condensador porque ele é mais sensível, não tem problema algum. A questão é que esse microfone ele vai ser mais caro do que o microfone dinâmico e devido a essa sensibilidade, você vai ter que ter um pouco de cuidado quando você gravar. Se você morar, por exemplo, em um lugar que tenha muitos ruídos, por exemplo, mora perto de uma avenida e aí passam muitos carros, ou de repente você tem um vizinho que é barulhento, o cachorro do vizinho, alguma coisa do tipo, esse microfone, que é o condensador, provavelmente ele vai ter mais capacidade para captar esse som que você não quer do que o microfone dinâmico. Então, o microfone dinâmico, por ser menos sensível, ele já está mais perto da fonte sonora, que seria a nossa boca, e pela característica dele, ele não vai captar tanto assim esse som ambiente. Já o microfone condensador, por ser mais sensível, ele tem essa característica porque ele funciona por capacitância. Se você quiser entender um pouco mais sobre a diferença de um condensador e de um dinâmico, você pode assistir o curso Áudio Digital Elementos Básicos do Som, e lá eu explico um pouco mais para vocês. Mas basicamente, esses 2 tipos de microfones são bem usados no podcast, sendo que, se eu fosse indicar, eu falaria sobre o microfone dinâmico, por ele ser mais barato, e pensando que se você está numa situação que tenha muito ruído, esse microfone ele vai te ajudar bastante. Bom, agora vamos ouvir a característica de cada microfone. Eu fiz uma gravação utilizando a mesma placa de som, o mesmo cabo, o mesmo nível de sinal ruído entre os 2 microfones para que você possa perceber a diferença da qualidade de cada um. Não existe nenhum tipo de processamento, então não tem equalização, não tem compressão, não tem nada do tipo. Eu simplesmente peguei o microfone, liguei na placa de som e gravei fazendo o mesmo nível de sinal ruído. Então, vamos ouvir agora os testes, começando pelo microfone da esquerda, que é o microfone Rode NT1A. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de podcast. Neste teste comparativo, eu utilizo um microfone Rode NT1A, condensador, cardioide e com pop filter. Agora vamos ouvir o microfone da direita. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de podcast. Neste teste comparativo, eu utilizo um microfone Shure SM57, dinâmico, cardioide e com pop filter. Você deve ter percebido que não há uma diferença gritante que me fizesse, por exemplo, investir mais no condensador. Mas por que eu tenho esse condensador? Porque eu não trabalho somente com esse tipo de situação, de gravar aula, até mesmo podcast. Eu trabalho também na indústria musical. Então ele é um microfone bem versátil para fazer a captação de uma voz, desde que eu esteja em um ambiente controlado, ele é legal. Para gravar, por exemplo, uma sala onde tem pessoas tocando, ele é legal. Para gravar instrumentos, ele é legal. Então, quando eu vou trabalhar com esse tipo de situação, principalmente as que envolvem a indústria musical, que aí exige um pouco mais de detalhe, eu utilizo sim o microfone condensador. Mas geralmente, para aula, para esse tipo de situação, eu acabo utilizando o microfone Shure SM57. Eu gosto muito da característica dele, então por isso eu gravo minhas aulas dessa forma. Bom, mas além de microfones condensadores e dinâmicos, nós temos que falar também sobre a conexão desses microfones. Nós temos basicamente 2 tipos de microfones, que serão os USBs, que vão utilizar um cabo USB como todo mundo já conhece, e também os microfones com cabo XLR, que é aquele cabo balanceado dos 3 pininhos. Novamente, se você quiser entender um pouco mais sobre cabos, conexões, você pode assistir o curso Elementos Básicos do Som, e lá você vai obter todas essas informações mais detalhadamente.
Mas basicamente, independente se o microfone ele é dinâmico ou condensador, ele pode ser ligado por cabo ou por USB. Qual seria a principal diferença? Um microfone que você ligue via XLR, que no caso é esse microfone da direita, o Shure SM57, ele vai exigir uma placa de som. Então você vai conectar o cabo no microfone e a ponta do cabo você vai ter que ligar em algum dispositivo para conseguir fazer essa captação. Então aqui no caso, eu utilizo esse microfone ligado na minha placa de som, que é uma mesa digital. Agora, esse microfone da esquerda, que é o microfone USB, ele já é uma placa de som. Então, quando você conecta uma ponta no microfone e a outra ponta no computador, ele já vai funcionar como uma placa de som. Então, não exige que você tenha que ainda gastar em um outro equipamento. Eu sou bem adepto a esse tipo de microfone, que é o microfone USB, e aí você ainda tem a possibilidade de escolher se você quer um microfone USB dinâmico ou um condensador. No caso, esse da esquerda, ele é um microfone condensador, assim como o microfone anterior que eu mostrei, que é esse da esquerda, um Rode NT1A. A diferença é que o do slide anterior eu vou ligar via XLR, via cabo balanceado, e é importante, inclusive, que você se atente a isso. Faça suas conexões via cabo balanceado, porque isso vai te trazer uma qualidade muito melhor para suas gravações do que se você utilizar, por exemplo, um P10, que é aquele cabo que você liga em guitarra e violão. Então, se for para investir em microfone que você ligue via cabo tradicional, invista em cabo balanceado. Vamos ouvir agora cada um desses microfones, então eu vou fazer a comparação entre um microfone USB e um microfone que usa cabo XLR. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de podcast. Neste teste comparativo, eu utilizo um microfone USB Blue Yeti, condensador, cardioide e com pop filter. Vamos ouvir agora o teste do microfone XLR. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de podcast. Neste teste comparativo, eu utilizo um microfone Shure SM57, dinâmico, cardioide e com pop filter. Bom, independentemente daquele que você achou que funciona melhor, tem que levar em consideração também o custo disso. Então, se você comprar o da direita, você vai ter que comprar pelo menos um microfone, um cabo e um conversor, que seria uma placa de som. Já o da esquerda, você vai conectar o cabo USB, ligar no seu computador e já estará funcionando. Então, leve isso também em consideração com a qualidade do microfone e estabeleça um equilíbrio entre o custo e o benefício que ele te trará. Se você tiver dúvida ou sugestão de tema, não deixe de escrever aqui nos comentários e ativar o sininho da notificação para que você não perca mais nenhuma dica. Nos vemos no próximo. Até mais!